seguir. Palestra Crowdsourcing e as peças de uma nova forma de fazer as coisas. Mas antes de eu explicar para vocês o que é crowdsourcing, como ele é mais aplicável, eu quero mostrar para vocês a evolução um pouquinho da Web 1.0. Esse é o site do G1, g1.global.com, de 2006. Acredito que todos vocês conheçam o G1. É um site brasileiro tradicional em jornalismo. E esse site tem 5 anos atrás, um print screen de 5 anos atrás, e vocês vão perceber que não há nenhuma menção de redes sociais, há pouca menção do feed RSS deles, e principalmente é um modelo muito fechado, é um modelo onde você só entrava no site e a notícia era jogada para você, era mostrada para você e você não tinha muita opção do que fazer com ela, além de ler. Mudando um pouquinho, esse é o G1 que eu tirei um print screen essa semana. Montando os slides desse print screen, e eu quero mostrar para vocês aqui, ó, você no G1. Quem aqui já participou do Você no G1? O pessoal de São Paulo está mais acostumado. Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre, nossos canais de notícias lá, a gente não usa muito G1, a gente usa canais mais locais. Alguém já enviou alguma notícia, algum vídeo, alguma foto para Você no G1? Ninguém na plateia? Vou mostrar aqui, ó. Esse é o Você no G1. Foi o primeiro site de notícias puramente colaborativo do Brasil. O primeiro site organizado por uma grande organização, a Globo, que convidava as pessoas a enviar notícias em tempo real, vídeos, fotos, e até por esse print screen você vê que o pessoal gosta bastante de tragédia, né? Que é acidente, falha, carro caindo, ônibus batendo em poste. O pessoal gosta bastante disso. Então, no Você no G1, até o símbolo deles é um celular, você consegue filmar, ou às vezes está no metrô, está passando no ônibus, você filma, você manda para eles, e eles publicam no ar, colocam o teu nome, dão os créditos. Isso é jornalismo colaborativo. É um dos primeiros casos que eu vi acontecendo no Brasil. Hoje o Terra também faz, o UOL também faz. O R7 eu procurei, mas eu acabei não descobrindo se ele faz. Mas vamos citar um outro exemplo. Esse exemplo eu acho muito mais interessante. Esse é o site da Ford em 96, do tempo do Ford Taurus. Não sei se alguém aqui teve um Ford Taurus. Vocês vão ver, é um site muito simples. Para quem trabalha com web hoje, sabe que esse é um site feito em HTML, muito simples, que não te deixa colaborar com nada, não te deixa participar de nada. Não tem nada de redes sociais, até porque as redes sociais não existiam naquela época. Eu acho que o Mark Zuckerberg não era nem nascido em 90, não, ele era nascido já em 96, mas ele era muito pequenininho. O Twitter, então, a mesma coisa. O Twitter era o mesmo exemplo. Ninguém imaginava trabalhar com Web 2.0, com redes sociais, com a colaboração das pessoas. E aí, depois, a Ford criou o Ford Comments. Quem aqui tem um novo Ford Focus, de 2010 para cá? Quem é o sortudo e tem um novo Ford Focus? Ninguém tem um Ford Focus? Poxa. O Ford Comments o Focus Comments, aliás, é uma espécie de rede social da Ford, onde os privilegiados donos de Ford Focus, nenhum de nós, eles podiam entrar na rede e dar opiniões sobre o carro. Os pontos do carro eram melhor, onde o carro era pior. E a Ford usava isso como um canal de divulgação do produto deles. O interessante do Focus Comments, eu acabei vendo na época, agora não está mais no ar, mas quando estava no ar, é que muita gente ia lá para falar mal do Ford Focus. Porque o cara coloca 60, 70 mil num carro, e se o acendedor de cigarro não está na temperatura que ele quer, ele vai para as redes sociais falar mal. E a Ford acabou dando um meio para ele fazer isso, um meio oficial, e criando um mecanismo de diálogo com o seu cliente, com o seu consumidor, o comprador de Ford Focus. E isso é extremamente interessante, porque ela deu a cara a tapa, através de uma plataforma colaborativa, uma plataforma formada de opiniões dos usuários, dos clientes, e que não estava muito preocupada em manter o status quo da marca, em manter aquela imagem de produto perfeito que a maioria das grandes marcas hoje tem, porque, poxa, é muito complicado você ver uma grande marca hoje falando o nosso produto não é tão bom quanto o nosso departamento de marketing vende. E a Focus conseguiu isso, e eles tiraram do ar, talvez até por isso, eu não sei o real motivo.
E é muito interessante. Aqui, os 2 print screens que eu tenho são elogios. Ótimo carro e o novo Focus superou a expectativa. Mas tinha muita gente dando pau. E a Ford ia lá e conversava com a pessoa, poxa, por que está dando pau? Tá, leva o carro na mecânica e vamos resolver isso. É muito parecido com o que o site Reclame Aqui faz hoje. Então, essa evolução, que eu acho muito interessante, minha matemática não é forte, em 15 anos, 14 anos, a evolução da Web 1.0, que seria esse site da Ford, muito bem ilustrado por uma rede social, onde você vai entrar e vai criticar um produto de 60, 70 mil reais. Eu não estou falando de um celular de 500 reais que tu comprou no Big ou comprou num shopping. Estou falando de um produto que talvez seja o sonho de consumo de uma pessoa, que a pessoa passou a vida inteira economizando e o produto não veio como ela quis. E a Ford deu esse mecanismo para eles. Mas, bom, eu não trabalho para a Ford, então vamos adiante. Huffington Post. Quem já leu o Huffington Post? Agora começou a melhorar. Bastante gente já leu o Huffington Post. O Huffington Post é uma rede, pelo menos nasceu para ser uma rede de blogs colaborativos. Eles foram comprados pela AOL. Eu não tenho certeza do número, mas eu acho que foi $500 bilhão. Posso estar exagerando. Mas eles foram comprados pela AOL por $500 bilhão. Huffington Post foi uma das primeiras plataformas colaborativas onde você criava o conteúdo. O conteúdo começou a sair da mão de grandes players, grandes blogs como Mashable, como TechCrunch, e as pessoas começaram a criar blogs sob uma estrutura muito profissional, que era o Huffington Post. E, bom, hoje eles têm os maiores blogueiros dos Estados Unidos estão dentro do Huffington Post. É uma marca da AOL, aqui não aparece no print screen, mas é uma marca bilionária. E aconteceu também que eu acompanhei a venda do Huffington Post um ano e meio atrás, um ano atrás, que o pessoal criticou bastante a venda, porque eram dois cofundadores e eles venderam o Huffington Post por $500 bilhão. Só que o Huffington Post era feito pela multidão. Você criava um blog, você criava conteúdo, você botava no ar, você compartilhava, os teus seguidores, os teus amigos iam lá e comentavam. O Huffington Post oferecia estrutura. Mas a essência do Huffington Post, o valor do Huffington Post, era feito pela multidão. Aí você vende por $500 milhões, e esse dinheiro não é repartido para a multidão. Então, eles receberam bastante críticas, eles perderam muito em tráfego, teve grandes blogueiros do Huffington Post que saíram do Huffington Post por causa disso, mas o modelo deu a volta e hoje eles continuam sendo um sucesso. 9gag. O pessoal mais jovem acho que vai conhecer o 9gag. 9gag é uma plataforma de humor, de comédia, onde todas as piadas são feitas pelos leitores. Eles criaram a plataforma, é muito legal a plataforma, assim, naquele horário, aquele tempo livre que você tem entre uma reunião e outra, ao invés de ficar olhando Facebook, Twitter, dá um pulinho no 9gag, eles olham, tem certeza que olha o 9gag, só pelo sorriso. O legal do 9gag é que, às vezes, tem uma piada tão boa que tu conta para os teus colegas, os teus amigos, conta no Twitter, no Facebook. Você vai lá no 9gag, faz o cadastro, faz o login pelo Facebook, você cria a piada e você manda para os caras. Dentro do 9gag, eles têm uma legião de fãs que estão sempre acompanhando as novas piadas. O pessoal vai lá e vota. Se a tua piada ganhar os likes suficientes, eles publicam no site. Esse aqui, por exemplo, ganhou 8.400 likes. A piada que eu fiz ganhou 17, então não foi muito boa. Esse aqui ganhou 8.400 likes. Então, qual que é a moral do Huffington Post, do 9gag? É pegar as piadas dos humoristas anônimos, ou talvez os piadistas de Twitter, e colocar numa plataforma de divulgação mundial. O 9gag hoje deve estar em torno de uns 2 milhões, 3 milhões de page views dia. Então, você consegue transformar a tua piada num meme de internet. O meme de internet é uma piadinha que se espalha muito rápido e que outras pessoas acabam pegando e fazendo outras versões da tua piada. Então, para o cara que é piadista de Twitter, para o ego dele é muito bom. Então, essa também uma das possibilidades que o crowdsourcing te dá, de você conseguir trabalhar com o propósito da pessoa. Às vezes, não é aquela coisa financeira. Eu vou participar de um desafio no Ideias, e esse desafio vai me dar R$50 mil. Tá, legal, grana, vale a pena. Mas, às vezes, é a criação do propósito. Eu adoro fazer piada, e a minha piada hoje foi publicada no 9gag.
que é o centro do humor na internet. Wikipedia. Quem usa Wikipedia? Ou já usou? Pô, muito legal. Ainda bem, porque senão minha palestra estava acabada se ninguém conhecesse a Wikipedia. Dos mais jovens que fazem faculdade ou tempo de ensino médio, quem já usou a Wikipedia para fazer algum trabalho? Ah, para, pessoal, vamos lá. Vamos falar a verdade. Eu sempre usei a Wikipedia para fazer qualquer trabalho, e meus professores sabiam disso, que eu copiava da Wikipedia. A Wikipedia é o maior modelo, e o modelo de maior... Eu sou fã da Wikipedia, eu vou falar muito bem da Wikipedia, porque eu participei do lançamento da Wikipedia no Brasil em 2004, já usava a Wikipedia antes disso, já fui editor da Wikipedia, hoje não sou mais, e eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. E a Wikipedia é um modelo de conteúdo para criar a maior enciclopédia aberta, já é a maior enciclopédia aberta de conteúdo no mundo, na internet. E antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Até o pessoal menos jovem da plateia, quem não acredita na Wikipedia? Quem duvida do conteúdo da Wikipedia? Que o conteúdo da Wikipedia é errado, que o conteúdo da Wikipedia tem erros, ou que, por ser um conteúdo colaborativo, feito por uma multidão, que seria a essência do crowdsourcing, na cocriação, quem acha que tem muita coisa errada? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas? 4, meia dúzia. Tá. Então, eu vou contar umas historinhas para vocês. Eu escrevo sobre crowdsourcing há 2 anos no blog, e eu enfrentei muito disso, de falar bem da Wikipedia, como fã da Wikipedia, como editor da Wikipedia, e as pessoas falam, pô, a Wikipedia não funciona, a Wikipedia tem muita coisa errada. O pessoal publica informações que não tem nada a ver, para mentir, para fazer piadinha, o pessoal que está estudando de verdade está fazendo uma pesquisa. Eu não tinha argumento, eu falava, não é assim, funciona, tá. Eu pensei, pô, eu vou testar a Wikipedia. Eu tinha o meu login como editor, eu não ia usar meu login como editor, daí eu criei um fake dentro da Wikipedia. Criei um fake e eu fui para o primeiro teste que eu fiz foi no tópico do Lula. Nada contra o Lula, mas como é um tópico público, um tópico muito recorrente na Wikipedia, eu peguei o tópico do Lula. Então, o que eu coloquei? Tá, tinha lá que o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, era um tipo de molusco. Eu escrevi isso. Eu escrevi isso na Wikipedia, editei e coloquei no ar. Estava no ar, durou 3 minutos. A informação errada é que o Lula era um molusco, Lula, presidente do Brasil, era um molusco, ficou 3 minutos na internet, 3 minutos no ar. Aí eu pensei, tá, bacana, legal, os caras corrigiram rápido, mas talvez tenha sido uma coincidência. Pô, Lula, todo mundo está pesquisando, é época de eleição. Vamos pegar outro. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Eu troquei por Tarcísio Meira. Quem conhece Tarcísio Meira? Troquei que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, foi Tarcísio Meira. Durou 5 minutos e eu fui banido da Wikipedia. Então eu fiz 2 alterações erradas e o meu login foi banido da Wikipedia. Mas eu pensei, tá, peguei 2 tópicos grandes, 2 tópicos recorrentes, barbata para os caras corrigirem e colocarem outra versão no ar. Vamos procurar alguma coisa mais específica. Criei outro fake, procurei um artigo, que a minha base é engenharia elétrica, então eu procurei um artigo de física quântica, e peguei um dado muito pequeno de física quântica e alterei ele. Só que esse dado pequeno ele era significativo na resposta. Ele mudava o assunto do tópico. E esse erro ficou 15 dias no ar. 15 dias no ar até alguém conseguir identificar e corrigir esse erro. E aí, eles pegaram o meu IP do computador, quem está mais familiarizado com IP, e eles me baniram da Wikipedia. Então, eu não podia mais fazer piada e eu não era mais editor da Wikipedia. Hoje, eu acho que eu sou até persona não grata na Wikipedia. Mas, enfim, a Wikipedia no Brasil, junto com a Wikipedia dos Estados Unidos, é uma das Wikipedias que melhor funciona. A Wikipedia no Brasil não é 100% confiável, assim como qualquer outro site da internet, assim como o Globo.com não é 100% confiável. Mas a Wikipedia no Brasil é 99% confiável, dos tópicos deles, dos assuntos que eles abordam e principalmente do senso de comunidade que eles têm. Os erros na Wikipedia duram muito pouco no Brasil. Se você for na Espanha ou Portugal, não. A Wikipedia na Espanha não funciona. Até eles estão pensando em acabar com a Wikipedia na Espanha, porque a Wikipedia na Espanha é uma bagunça, é um carnaval.
Mas no Brasil pode confiar. As 5, 6 pessoas estavam descrentes, palavra minha, podem confiar. Depois tem meu e-mail no final, tem meu Twitter. Vocês podem me xingar muito no Twitter se eu estiver errado, mas pode confiar na Wikipedia. Esse é outro gráfico da Wikipedia. Eu vou falar muito bem da Wikipedia, eu adoro a Wikipedia. Esse é um gráfico da Wikipedia que eu acabei tropeçando nele sem querer na internet, que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha me perguntado do que é formado a Wikipedia. Porque você não tem muita noção do que é formado a Wikipedia. A Wikipedia hoje tem 200 milhões de artigos. Tá, legal, tem 200 milhões de artigos, mas o que são esses artigos? É besteira? É personagem de novela? É artigo científico? É o Lula Molusco? Então, eu acabei tropeçando nesse gráfico, que ele te dá uma noção do mundo. Eles quiseram meio que desenhar um globo, e esse globo representaria a Wikipedia. Aqui ficou meio borrado, mas assim, as bolinhas amarelas, mais ou menos esse grupo, esses grupinhos de bolinhas amarelas, são artigos de tecnologia. São artigos que, em algum ponto, envolvem tecnologia. As bolinhas verdes são os artigos que envolvem ciência. De alguma forma, estão correspondentes à ciência. E as bolinhas azuisinhas aqui são artigos de matemática. O resto, os espaços em branco, são besteiras, são personagens de novela, são a história, por exemplo, de países, onde vocês conseguem ver as bandeirinhas, são histórias de pessoas, de personalidades, personalidades históricas, como você pode ver a figura. Mas isso aqui dá uma noção muito boa do total que é a Wikipedia e do que a gente tem de matemática, ciência e tecnologia, dentro de um mundo de 200 milhões de artigos. Isso que eu tentei mostrar para vocês, a evolução do site da Ford, de blogs colaborativos, é o que forma a Web 2.0. Mas a Web 2.0 não é apenas isso. E aqui que eu acho que entra a parte mais fantástica, que eu sempre pesquisei, que é o crowdsourcing. Mas o que é crowdsourcing? A gente já falou de colaboração, a gente já falou de crowdsourcing, talvez a maioria de vocês, talvez a maioria não, mas muita gente que não sabe o que é crowdsourcing. Crowdsourcing é um modelo de produção que utiliza inteligência e conhecimentos coletivos para aprender. Fonte, Wikipedia. O interessante dessa definição é que quando eu comecei a trabalhar com crowdsourcing, pesquisar sobre crowdsourcing, que eu criei um blog, criei uma startup baseada em crowdsourcing, eu ia para um bar e daí conversando com as meninas, se chamam aqui, não sou gurias, ela pergunta assim, o que você faz? Eu trabalho com crowdsourcing. O que é crowdsourcing? E eu não conseguia lembrar disso. Pô, eu trabalhava com crowdsourcing há um ano e meio, escrevi 150 artigos sobre crowdsourcing, e eu não conseguia lembrar de uma definição de 4 linhas. E eu não lembro hoje. Se vocês me perguntarem aqui fora a definição de crowdsourcing, eu não vou saber. Então, pô, vamos criar uma coisa mais plausível. Crowdsourcing é procurar uma agulha num palheiro com o feno te ajudando a olhar. Simples, direta e cabe num tweet. Tenho certeza que a grande maioria de vocês, assim como eu, quando falo essa frase, imagina a agulha perdida no palheiro e todo o feno olhando para ela. Eu sempre imagino isso. Esse é um gráfico muito interessante que eu gosto de mostrar, porque o pessoal fala assim, crowdsourcing é passageiro, crowdsourcing é tendência, é modinha. Esse é um gráfico de evolução do Google Trends sobre a procura de crowdsourcing no mundo. Aqui a gente está, final de 2010, 2012, a gente está mais ou menos aqui assim, ó. Vocês conseguem ver, aqui foi quando o termo foi criado pelo Jeff Owe, em junho de 2006, na revista Wired. E aqui você consegue ver a evolução das buscas por crowdsourcing na internet hoje, e de uma previsão para 2012. Crowdsourcing, então, não é apenas uma modinha. Ok, falei muito da evolução de sites 1.0, de sites 2.0, falei de colaboração, falei que é crowdsourcing. E daí? O que eu quero que vocês tirem daqui? O que é plausível para vocês aqui? Para onde vamos? Com o que o crowdsourcing vai ser usado? Com o que vocês vão chegar ali fora e vão dizer, porra, isso é legal usar crowdsourcing. E eu espero que vocês lembrem dessa expressão, crowd demand, que não tem tradução ainda, pelo menos eu não vi tradução em português, mas é a demanda da multidão, crowd demand. Quem tem empresa sabe que um dos maiores desafios é você criar um produto que as pessoas queiram comprar, que as pessoas queiram usar. Então, qual que é o processo natural? Você tem a ideia,
você desenvolve um produto, talvez faça um modelo de negócio, um plano de negócios, você cria um protótipo, ou já cria o produto, um serviço, bota no ar e trabalha o marketing para as pessoas usarem. E a grande maioria falha. Em termos de startup, hoje 90% dos produtos e serviços criados por ano falham, 90%. Pô, de 10, um sobrevive. Por que não inverter o processo? Por que não tentar, primeiro, descobrir o que a multidão quer da tua empresa? Isso é o crowd demand, que eu acho que vai ser, ainda é muito pouco, se não zero, usado no Brasil hoje. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma empresa que trabalha com crowd demand no Brasil hoje. Lá fora, tem muito poucas empresas que trabalham com crowd demand, e eu acredito que seja o grande... não vai ser o grande boom, mas vai ser a grande coisa para as empresas em 2012, 2013 e 2014. Por quê? Porque é interessante que é você criar uma ferramenta onde as pessoas possam conhecer a tua empresa, conhecer com o que tu trabalha e sugerir para você o que elas querem. Por exemplo, serviços web, como a gente trabalha... Eu preciso citar web porque é minha praia. Minha praia é tanto que sempre trabalhei com empreendedorismo web. Existem várias plataformas lá fora que você pode criar um formulário no teu site perguntando o que as pessoas querem que você faça. E algumas ideias que estão sendo usadas agora, as pessoas sugerem um produto, por exemplo, sugerem um novo serviço no teu site, um novo produto para você criar. E dentro da própria comunidade que você criou dentro da empresa, esse produto é votado. Então, por exemplo, assim, pegando o exemplo do 9gag, você cria uma piada, que seria o produto, cria um produto e bota lá. Pô, dentro do teu site, dos teus usuários, das tuas visitas, 9.000 pessoas, 10.000 pessoas disseram assim, caralho, eu vou comprar isso daí. Por que você não produziria? Você tem... em torno, claro, considerando a conversão disso, você tem em torno de umas 5.000 vendas garantidas. Só que dessas 5.000 pessoas, se você fizer o dever de casa certinho, essas 5.000 pessoas vão passar para os amigos dela, que vão passar para os amigos dela, que vão passar para os amigos dela. Então, a gente começa a inverter, com o crowd demand e o crowdsourcing, esse processo de desenvolvimento de produto dentro de uma empresa. Você consegue, ao invés de criar um produto, investir em marketing, torcer que dê certo, você consegue identificar o que a multidão quer comprar, o que a multidão, principalmente, o que a multidão já sinalizou que quer comprar, não uma tendência, legal, todo mundo está comprando celular, eu vou criar um celular. Não, eu estou falando de algo específico. Talvez uma feature do teu site, um produto muito específico, que 10.000 pessoas já sinalizaram que querem comprar, e essas 10.000 pessoas vão viralizar o teu produto, porque é o desejo delas. Então, esse é o futuro, para onde eu acredito que o crowdsourcing está caminhando, vai caminhar, crowd demand, e para onde eu acredito que as empresas realmente que saibam trabalhar com multidão e que realmente queiram ter sucesso com crowdsourcing, com a colaboração, com Web 2.0, vão ter que ir para esse caminho. Vão ter que começar a ouvir o que o cliente quer e não enfiar o que eles querem. Fazer campanhas de marketing bonitinho, com vídeos bonitinhos, para enfiar para os clientes, é isso, você tem que comprar. Você tem que comprar um iPhone, porque o iPhone é do caralho, custa R$6.000, você tem que comprar. A gente começou a inverter esse ciclo. E eu espero que essa seja a principal mensagem que vocês saiam daqui hoje. Obrigado, pessoal.